chamar de meu amor. Te chamo de Deus e de Senhor, te chamo de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Te chamo de Deus e de Senhor, te chamo de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamo de Deus e de Senhor, te chamo de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, tu és tão lindo, nem sei expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Aleluia, graça e paz a todos, boa noite. Todos estão bem? Todos estão felizes na casa do Senhor? Aleluia, abra comigo a tua Bíblia, em nome de Jesus. Livro de Abacuque, no capítulo de número 3. Abacuque 3, aleluia. Que diz assim: oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Deus veio a Temã, o santo veio do monte Parã. Sua glória cobriu os céus,
e seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejavam de sua mão. Onde se escondia o seu poder, pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam os seus passos. Ele parou e a terra tremeu, olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas antiquíssimas se desfizeram. Os caminhos dele são eternos. Via a aflição das tendas de Cuxã, tremiam as cortinas das tendas de Midian. Era com os rios que estavas irado, Senhor. Era contra os riachos o teu furor. Foi contra o mar que tua fúria transbordou. Quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos, preparastes o teu arco, pedistes muitas flechas. Fendestes a terra com os rios. Os montes te viram e se contorceram. Torrentes de águas desceram com violência. O abismo estrondou, erguendo as suas ondas. O sol e a lua pararam em suas moradas, diante do reflexo de suas flechas voadoras, diante do lampejo de tua lança reluzente. Com ira andastes e passos largos por toda a terra, e com indignação pisoteastes as nações. Saístes para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Esmagastes o líder da nação ímpia. Tu o denusdaste da cabeça aos pés. Com as suas próprias flechas lhe atravessastes a cabeça. Quando seus guerreiros saíram como um furacão para nos espalhar com maldoso prazer, como se estivessem prestes a devorar o necessitado em seu esconderijo. Pisaste o mar com os teus cavalos, agitando as grandes águas. Ouvi isso e o meu íntimo estremeceu. Meus lábios tremeram e os meus ossos desfaleceram. Minhas pernas vacilavam. Tranquilo esperarei o dia da desgraça, que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus de minha salvação. O Senhor é soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar nos lugares altos. Para o mestre da música, para os meus instrumentos de cordas. Feche os teus olhos um pouco em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais uma noite estarmos aqui. Nós queremos, ó Deus, prestar a Ti louvor e homenagem, porque o Senhor é maravilhoso. E como disse o teu servo, o profeta Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja figo na figueira, ainda que os dias sejam maus, ainda que olhamos ao nosso derredor e só vemos coisas ruins, a nossa esperança e o nosso prazer está em Ti, Senhor Jesus. A nossa esperança permanece em Ti, Senhor Jesus. E é por esse motivo que nós estamos aqui hoje, Senhor, para entregar a Ti a nossa vida, para entregar a Ti os nossos corações, para entregar a Ti os nossos pensamentos, os nossos dias maus, mas também os nossos dias bons, Senhor. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo nesta casa, Espírito Santo de Deus. E o nosso pedido é que o Senhor possa caminhar entre nós, que o Senhor possa passear no meio da igreja, e que o Senhor possa ministrar em nossos corações nessa noite, a ponto de nós sairmos daqui totalmente cheios e transbordantes da Tua glória manifesta entre nós neste lugar. Nesta noite a Tua igreja se reúne, Senhor Deus, para dizer que só o Senhor é Deus e que nós esperamos em Ti, Senhor.
Por isso nessa noite tenha liberdade entre nós, Espírito Santo. Receba os louvores que serão entoados, as orações que serão feitas, os clamores que serão ditos, e que a ministração dessa noite ela possa ser um instrumento do Senhor, como uma flecha a alcançar o centro do nosso coração. Porque nós temos sede de Ti, Senhor. E é por isso que nós viemos aqui hoje, para beber da água da vida chamada Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que era, aquele que é e que há de vir. Por isso nós Te louvamos e Te engrandecemos em nome de Jesus. E você pode aplaudir o Filho de Deus nessa noite. Você pode glorificar a Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei como você chegou aqui hoje nessa noite, mas eu quero te dizer que aquele que é o pão da vida, aquele que é a água da vida, Ele está aqui entre nós. E Ele veio se encontrar comigo e contigo neste lugar. Eu quero te convidar, você que está aqui, para que nós possamos ter um momento ainda de oração. Talvez você não teve a oportunidade hoje de pedir perdão a Deus, de expor o teu coração diante dele, de dizer: Deus, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados. Talvez se exista alguém aqui que queira ficar de joelho, que queira ficar da maneira que você achar melhor, mas eu convido você a abaixar a sua cabeça e começar a falar com Deus. Começar a entregar a tua vida a Ele e dizer: Deus, nessa noite eu vim aqui, Senhor, e eu quero te pedir perdão pelos meus pecados, porque minha vontade é que o Senhor receba nessa noite a minha adoração. Nessa noite, Senhor, nós queremos aqui expor o nosso coração diante de Ti. Queremos aqui, ó Deus, expor os nossos anseios, tudo aquilo que tem roubado a nossa paz, Senhor, porque nós sabemos que todos os dias nós pecamos. Sabemos, ó Deus, que todos os dias nós Te negamos ou cometemos algo que entristece o Teu Espírito. E essa não é a nossa vontade. Nós não temos prazer em pecar, Senhor. Mas o pecado, ele é algo acidental, Senhor, e que por vezes nós acabamos nos envolvendo. Mas nós queremos, Senhor, nessa noite aqui te pedir o Teu perdão. Pedir, ó Deus, e clamar a Tua misericórdia por toda palavra que saiu dos nossos lábios, mas que ofenderam ao reino dos céus. Por toda atitude, Senhor, cometida por nós, que não foi partida de um princípio da Tua palavra. Todo pensamento, ó Deus, que passou dentro de nós e que não proveio de Ti, Senhor. Nessa noite nós queremos aqui, Senhor, negar a nossa carne e clamar pelo Teu sangue, Jesus. Clamar pela Tua misericórdia, Senhor. Como igreja nós nos prostramos de joelhos, Senhor, porque nós entendemos que o Senhor é grande e que a Tua majestade, ela é digna que nós nos curvemos diante dela, Senhor. Espírito Santo de Deus, nessa noite limpa as nossas vestes e nos dê novas vestes de louvor. Traga paz a cada um de nós, traga acalento a cada um de nós, Espírito Santo. Porque nós cremos que existe um advogado fiel que está diante do Pai neste momento, intercedendo por cada um de nós, e como pagamento dessa intercessão está o Seu sacrifício. Estão as Suas mãos que continuam marcadas com os cravos daquela cruz. Por isso nessa noite nós nos pautamos diante disso, Jesus, na Sua intercessão diante do Pai Todo-Poderoso. E pedimos que o Senhor nos dê novas vestes, porque nós cremos que quando nós entregamos e confessamos os nossos pecados e os abandonamos, nós alcançamos a Tua misericórdia, Senhor. Por isso nós apresentamos nossas vidas diante de Ti, em Teu nome, Jesus. Amém. Creia que o perdão de Deus está sobre nós, que a misericórdia dele está sobre nós. Aleluia. E mediante isso só nos resta continuarmos nos alegrando diante dele. E nada melhor do que continuarmos louvando
ao Cordeiro de Deus. Quero convidar você a se colocar de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos adorar e bendizer ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Mesmo tão longe, me lembro da sua voz. Sei que me ama, fui eu quem decidi partir, mas eu decido crer, está a me esperar. Eu decido crer que vai me abraçar. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Mesmo tão longe, me lembro da sua voz. Sei que me ama, fui eu quem decidi partir, mas eu decido crer, está a me esperar. Eu decido crer que vai me abraçar. Todas as coisas cooperam para o meu bem. 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 Eu vou voltar, o lar está a me esperar. Eu vou voltar, o lar está a me esperar. O Abba me espera. O Abba me espera. Eu vou voltar, o lar está a me esperar. Eu vou voltar, o lar está a me esperar. O Abba me espera. O Abba me espera. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós adoramos a ti, Senhor. E nós sabemos que o teu amor não falha. Nós sabemos que o teu amor jamais ele vai nos abandonar, ele vai nos deixar, Senhor. E é por isso que nós nos alegramos na tua presença.
Tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha. O vento forte profundo voltar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Isso é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. O amor dele nunca falha e nunca falhará. Aleluia. Fazes que tudo coopere para o meu bem. 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 Fazes tudo coopere para o meu bem. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha.
Jesus. Glorifica Jesus. Aleluia. Quantos creem ainda que nos nossos dias ainda existe um espírito profético? Amém, Deus. Quantos acreditam que Deus ainda pode nos usar como os profetas e profetisas dos últimos tempos e dos últimos dias? Eu creio nisso. Por isso, nessa noite, nós queremos também, ainda crendo neste espírito profético, profetizar sobre a tua vida, sobre a minha vida, para que o Senhor derrame sobre você as suas bênçãos de paz, de amor, de tranquilidade. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Eu convido você nessa noite a receber este louvor com os teus olhos fechados e se conectar diretamente com o Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Nós clamamos a tua bênção, ó Deus. Aleluia. Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Nessa noite, estenda suas mãos e que o Espírito Santo de Deus possa derramar sobre você nessa noite aquilo que você tem tanto almejado e buscado, seja para a tua vida, seja para a tua família. A Bíblia diz que Deus abençoa até a 1000ª geração. Eu não sei quem vai vir depois de você, mas através da sua vida eles também poderão receber a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, e a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, e a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, teus filhos e os filhos de teus filhos, e a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, teus filhos e os filhos de teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti, é contigo, é por ti, e de ti.
de noite, tua entrada e saída, meu teu riso, meu teu choro, é contigo, 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 é contigo. Gerações, família, teus filhos, os filhos de teus filhos, e a bênção te acompanhe. Até 1000 gerações, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Teus filhos, teus filhos, amém, Você pode dedicar esse louvor a Deus. Você pode dedicar esse louvor ao nome de Jesus. Senhor, nós te entregamos os nossos cânticos. Nós te entregamos a nossa adoração e louvor a ti, Senhor. Nós recebemos tudo aquilo que nós cantamos. Nós cremos em tudo aquilo que cantamos, Senhor. Por isso, nessa noite eu declaro que não somente eu e minha casa, mas também a casa dos meus irmãos e irmãs serviremos a Ti até a 1000ª geração, e que aquilo que nós estamos plantando hoje, aquilo que nós estamos semeando hoje, possa ser colhido na nossa vida e na vida dos nossos antecedentes, dos nossos procedentes e daqueles que ainda virão, em nome de Jesus. Aplauda o nome de Jesus. Aleluia. 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 Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a ti. Aleluia. Eu queria dar uma oportunidade a você que trouxe o teu dízimo e a tua oferta. Antes de ouvirmos a palavra do Senhor, que você separe aí o teu dízimo e a tua oferta nesse momento, e você tenha a oportunidade de depositar no gasofilácio do Senhor. Em nome de Jesus. É onde eu quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco. Você que teve essa oportunidade, não despreze o prazer de ser participante da obra do Senhor, o prazer de ser contribuinte da obra de Deus. Vamos orar, vamos agradecer por esses dízimos, por essas ofertas, pelo mover de Deus na casa, na vida, na casa de cada um, em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos, ó Deus, todos esses dízimos e ofertas que foram depositados, como um símbolo de confiança, de fé, um símbolo de esperança no mover do Senhor no meio do povo. Que esses dízimos, que essas ofertas representam para a igreja a vida de Jesus sendo divulgada, sendo espalhada, sendo, ó Deus, alcançando
novas pessoas e novos povos, novos horizontes que ainda não encontraram a palavra renovadora e transformadora do Evangelho. Em nome de Jesus, nós queremos ser uma igreja que doa, evangelizadora através dos dízimos e das ofertas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos falar um pouquinho hoje sobre esse alcance do Evangelho. Sobre a primeira cidade da Europa onde o Evangelho chegou. E ao chegar nessa cidade, ele alcança uma mulher, alcança um carcereiro, alcança uma jovem. Abra sua Bíblia no livro de Atos. Atos capítulo 16. Vamos ler a partir do versículo 11. Assim que você encontrou, fique de pé. Atos 16, a partir do versículo 11. O Evangelho chega a Filipos, primeira cidade da Europa onde o Evangelho é pregado. Uma cidade que era dominada pelo Império Romano, então havia ali autoridades romanas, havia poucos judeus naquela cidade. Naquela cidade não havia sinagoga, é uma das poucas cidades onde não havia sinagoga. A sinagoga era um espaço onde mais de 10 judeus se reuniam para estudar a palavra de Deus. Então eles construíam um espaço público de estudo da palavra de Deus, que a gente pode chamar hoje como a nossa igreja. Um espaço onde se adorava a Deus através de leitura das escrituras de Deus. Eram sinagogas. Diz assim o texto: tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samatrócia, um dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Nos sábados saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentamo-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ali ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, ao qual, adivinhando, dava lucro a seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, chamava, dizendo: estes homens são servos do Altíssimo, são servos do Deus Altíssimo, e vos anuncio o caminho da salvação.
isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo o Senhor que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando a Paulo e Silas, os arremessaram para a praça, à presença das autoridades, e, levando aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando o costume que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhe darem muitos açoites, o lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Estes, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-se-lhe todas as portas, e saltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Respondeu-lhes: crer no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e todos da sua casa, naquela mesma hora da noite, cuidando dele, lavou-os os vergalhões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a própria casa, lhe pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém. Aleluia. Senhor, obrigado pela tua palavra, um texto que nos ensina. Abra agora o nosso coração para entendermos o que o Senhor tem a dizer, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Evangelho, a divulgação do Evangelho, passa pelo ponto de vista humano. A igreja nasce a partir de oração, a partir da pregação, a partir do compromisso sacrificial à obra de Deus. Do ponto de vista, de um outro ponto de vista, a igreja nasce também pela vontade de Deus. É Deus quem abre o coração de Lídia, é Deus quem move na vida de Lídia, é Deus que liberta o cativeiro daquela jovem, é Deus que abre os portões da prisão. A igreja também é formada e tem sua batalha espiritual. É um conjunto, é um confronto direto das forças das trevas. O texto narra 3 conversões, 3 episódios, onde o Evangelho de Deus, ele atinge todas as classes sociais. Aquela mulher, Lídia, era uma vendedora de púrpura. A púrpura era um tecido de cor vinho, de cor vermelho, onde as principais reis e autoridades
pagavam caríssimos para usar essa cor, que simbolizava o luxo e a beleza do vermelho. E aquela mulher então fazia parte desse ciclo de comércio do tecido vermelho. Talvez você esteja lembrando aí no seu banco. O Brasil recebeu esse nome justamente porque também pessoas vieram de longe explorar o pau-brasil, onde retirava dele a cor vermelha para fazer tingimento aos tecidos e vender os tecidos vermelhos. A importância que a nobreza dava a essa cor, porque não era barato. E aquela mulher que tinha uma escala de produção, onde 1 grama dessa tinta vermelha tirada naquela época dos crustáceos que havia nas praias, era muito caro. Era uma mulher de classe alta, que tinha no seu coração, nós chamamos na Bíblia, é uma prosélita. O que é uma prosélita? É uma pessoa que tinha a prática dos costumes de observar o que os judeus observavam. Tinha a ortopraxia, queria seguir os ensinamentos de Deus. Então ela se portava bem diante da sociedade. Era uma prosélita, era uma cidadã romana, era uma cidadã asiática, que tinha se estabelecido na Europa devido ao comércio. Talvez daí o seu nome, da sua origem de cidade. Mas aquela mulher, ela não só representava uma classe que foi atingida, mas ela representa que o Evangelho é para todas essas pessoas também que têm condições financeiras, que observam e têm cuidado com as coisas de Deus. Mas aquele Evangelho também atingiu uma outra classe de pessoas. Atingiu uma pessoa que era escrava, que não era considerada nem pessoa, como coisa. Era uma jovem que era usada porque havia nela um espírito que se apoderava dela, o espírito de Pitum. Pitum é um espírito que se apoderava das pessoas e dava a ela o dom ou a capacidade de adivinhar as coisas. Talvez hoje você conheça algumas pessoas que conseguem ler o futuro através das mãos, através do amor, que são apoderadas desse espírito, que dão a elas um certo prestígio dentro da sociedade. Mas naquela época, aquela jovem era uma escrava. Ela não tinha direitos. Ela não passava de uma res, de uma coisa, de algum objeto que os seus patrões possuíam. Mas ela também foi alvo de libertação ali naquela cidade. Ao representar a classe baixa, que é liberta, que é atingida pelo Evangelho, Deus está dizendo o seguinte: Ele veio para as lídias e veio para aquelas que não têm condição social, que são desfavoráveis. E quando Deus atinge a vida do carcereiro? O carcereiro representa um cidadão romano, a classe média da época. Aqueles que prestavam serviços civis. Muitas vezes eram comandantes ou comandantes de frações de exército que já estavam fora de condição de continuar na linha de batalha, por causa da sua idade, tinha passado dos 30 anos, dos 40 anos, já não tinha todo o vigor físico para ser um guerreiro, que iam para a fronte de batalha, mas ele se destacou pelos seus serviços prestados, então saía daquela função e era nomeado em algumas cidades, em algumas atividades. Aqueles maiores eram os que eram nomeados como chefe de 100 homens, onde era o centurião, as centúrias, chefe de 100 homens. Então eles faziam as guardas das cidades.
Eles não tinham mais condição de estar no fronte de batalha do exército romano, mas eles poderiam comandar missões dentro da cidade, poderiam ser carcereiro da cidade. E assim, aquele carcereiro representava a classe média, que tinha um status social, homens livres, cidadãos romanos, mas que também precisavam de quê? De serem libertos, de serem atingidos pela palavra. Fazendo essa introdução, eu quero mostrar para você que Deus se preocupa com todos. Deus olha para todos. Deus olha para aqueles que são cidadãos romanos, para aqueles que não são cidadãos romanos, aqueles que têm condição financeira, aqueles que não têm condição financeira. Basta o quê? Estarem diante e serem confrontados com o Evangelho, que o Evangelho vai alcançar você, o Evangelho vai transformar você, o Evangelho vai ter poder de restauração. A conversão de Lídia, Deus que toma iniciativa e provoca naquela mulher uma transformação no coração. Se você vai ver no verso 15, que ela é tocada por Deus. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ali ficai. Ela então começa a provocar o apóstolo Paulo, chamando para que ele possa agora continuar fazendo o trabalho que ele fazia na praia, na casa dela. Ela abre as portas da sua casa para que a sua casa seja um ponto de referência do Evangelho. Como ela tinha condição social favorável, talvez na casa dela tivesse até um cenáculo. Cenáculo é um espaço grande, normalmente na parte superior da casa, onde se reunia para se fazer jantares, fazer festas. Talvez ela teria uma casa espaçosa por causa da sua condição financeira. E ela então fazia: eu tenho quartos extras, Paulo. A minha casa tem condição, só de quintal, né? Eu tenho mais de 1.000 metros quadrados. Só de construção tem mais de 500 metros quadrados. Quartos extras eu tenho tantos. Vem para minha casa. Lá você vai ser acolhido. Lá você vai poder continuar fazendo o seu trabalho dia após dia. E Paulo é constrangido e vai para a casa de Lídia. E ali ele nasce a primeira igreja na Europa, a partir da casa de Lídia. Essa é a transformação da vida de Lídia. A libertação da jovem possessa de um espírito adivinhador, que eu falei que naquela região, e até hoje se denomina esse espírito de Piton. Esse espírito adivinhador, muitas vezes ele usava da técnica do ventrílogo, como se ele modificasse sua voz, e mesmo de boca fechada, a pessoa falava. Você vê muito os ventrílogos através de artistas que fazem com bonecos. Eles estão com a boca fechada, mas o boneco está falando. Ou seja, ele fala com a boca fechada. E esse espírito Piton, ele classifica também por essas características. E ele trazia então uma atenção dos públicos. Como que essa jovem está falando de boca fechada? E ele trazia adivinhações. Isso trazia muito lucro para os donos daquela jovem. E aí um milagre, uma transformação. Porque aquela jovem perseguia, andava junto de Paulo, falando coisas verdadeiras. Leia o texto, olha lá. Uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro a seus senhores. E lá no versículo 17: seguindo a Paulo e a nós,
clamava dizendo: estes homens são servos do Altíssimo, do Deus Altíssimo, e vos anuncio o caminho da salvação. Ela falava que Paulo representava as coisas de Deus e ensinava o caminho certo, o caminho da salvação. Mas isso foi intrigando a Paulo. Mesmo que o diabo fale alguma verdade, no final ele quer enganar a sua vida. Ele vem como aquele que rouba, aquele que mata e aquele que destrói. Mesmo que ele, para chamar a sua atenção, ele diga algumas verdades, mas ele quer apenas matar você, apenas destruir você, apenas roubar você. E Paulo então não se deixa enganar. Quando ele, tocado pelo Espírito Santo, ele recebe do Espírito Santo o discernimento que aquela jovem estava possuída por um espírito imundo. Ele então liberta a jovem. Ele liberta a jovem. Talvez isso fosse representar, isso representou na prática, que aqueles donos daquela moça, daquela jovem, viram a sua coisa, seu bem, perder a capacidade de produzir lucros, porque aquela jovem era escrava, e como escrava, ela não era uma pessoa. Nós vencemos essas etapas, graças a Deus. Nós não temos mais escravidão, porque nós entendemos que cada um é livre e tem a liberdade de escolher caminhos, principalmente na área de coisas, de patrimônios. Então as pessoas não são mais patrimônio umas das outras, mas Deus liberta aquela jovem. Essa libertação custa para Paulo um preço. Talvez ele tenha tardado a libertar aquela jovem, porque ele havia pensado nas consequências, mas ele não se deteve nas consequências. E ele, ao libertar aquela jovem, ele sofre açoites. Ele é mandado para a prisão. E na prisão nós temos agora o terceiro milagre nesse texto. A terceira pessoa relatada que foi atingida pelo evangelho aqui na Europa, lá na Europa. É o carcereiro. Há um milagre físico, há um terremoto, há um milagre moral. Paulo disse ao carcereiro: todos estamos aqui, ninguém fugiu. Talvez você possa imaginar assim: como que ninguém fugiu? Se o preso está doido para sair, se abriu as cadeias, se soltou as correntes, como que os presos não fugiu? Porque também eles foram atingidos pelo esse poder do evangelho. O texto não fala, mas vários daqueles homens que estavam presos também foram libertos espiritualmente, porque eles tiveram uma transformação no seu caráter. O preso, ele quer sair da prisão, e uma vez que eles estavam livres, com as portas abertas, eles não fugiram, também foram transformados e impactados. E o terceiro milagre, o milagre espiritual: Deus mudou a vida do carcereiro. Deus foi lá e transformou e quebrantou aquele homem, e aquele homem agora reconhece. Ele se ajoelha diante de Paulo, reconhecendo que Paulo é o homem que estava sofrendo a prisão injustamente, mas não estava maldizendo na prisão. Não estava maldizendo na prisão. À meia-noite, esse número representa muito para nós, né? À meia-noite a gente lembra das virgens da meia-noite, que foram alcançadas, que o noivo chegou. A meia-noite representa um momento onde o Senhor virá e resgatará a igreja. Talvez o mundo, você tenha ouvido falar do relógio da meia-noite, onde que o mundo, ele marca um tempo. O próprio mundo diz que o mundo está chegando ao fim, e eles dizem que faltam poucos minutos para a meia-noite. E alguns episódios, eles vão lá no relógio e adiantam o relógio alguns segundos.
E faltam, segundo os especialistas, 6 segundos para meia-noite. Faltam poucos dias. Falta muito pouco para meia-noite. E aqui, meia-noite representa o socorro de Paulo. Representa o milagre de transformação na vida do carcereiro. Meia-noite representa que o Senhor veio, estava junto com Paulo. E ele ali naquela prisão. E a prisão dos romanos era dividida em 3 escalas. Havia o Pratium, onde era um pátio gigante, grande, onde eles ficavam presos ali naquele pátio, tinham acesso a conversar com as pessoas que eram do lado de fora, podiam receber familiares. Havia a prisão intérios, onde eles eram presos e eram acorrentados, normalmente como se fossem torturados, onde as pernas eram presas separadamente, as mãos presas, e muitas vezes o pescoço também preso. E havia o intérios, onde o preso eram aqueles que estavam esperando a execução da morte. Era normalmente um calabouço profundo, onde a maioria dos presos morriam na própria prisão. Paulo estava nessa segunda prisão como se fosse um preso de segurança máxima. Além de estar dentro das grades, estava com as pernas presas. E os movimentos que ele fizesse para aliviar a dor das chicotadas que sangravam, também doía porque estavam acorrentados. E mesmo ali, mesmo naquelas condições, Paulo e Silas estavam fazendo o quê? Cantando louvores ao Senhor. Estavam exaltando o nome de Deus. Estavam dizendo: Senhor, quão grande és tu. A minha alma engrandece ao Senhor, porque o Senhor é grande. Cantar hinos de louvores, meu irmão. Ter um hino e louvor no teu coração, decorado, que você conhece. É momento que você possa aliviar diante de Deus e colocar o seu coração na presença dEle. Você precisa ter 2 ou 3 hinos dentro do seu coração, para que possa falar profundamente com você, e que o Senhor possa restaurar você quando você cantar. Quando você dizer Abba, Abba quer dizer Pai. O Senhor é meu Senhor, é aquele que está comigo. O Senhor que transforma a minha vida. O Evangelho é aquele que está junto de mim, aquele que garante que todas as minhas aflições serão vencidas, porque o Senhor está comigo. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, Tu estás comigo, porque a Tua vara e o Teu cajado me consolas. Mesmo que eu esteja diante de dificuldades maiores, eu tenho onde segurar. Eu tenho onde estender a minha mão, mesmo que eu esteja numa cama, num leito de morte, num leito de UTI. Se eu tenho onde segurar, o Senhor tem toda a força de me tirar de lá. E eu não vou ficar ali, porque o Senhor é maior. E Ele tem promessa para você. E você não vai morrer antes que as promessas dEle vai cumprir em sua vida. Aleluias. Deus entra em Filipos, entra nessa cidade de Filipos e começa a fazer milagres, começa a fazer a obra dele. Deus alcança um novo continente. Deus chega na Europa e começa dizendo: eu vou salvar os ricos. Salvou Lídia. Eu vou libertar os pobres. Salvou aquela menina do espírito Satanás que estava aprisionando. Eu vou libertar essa classe média. E salvou o carcereiro. Ele está dizendo para você: não faça distinção de pessoas. Deus alcançou Lídia, que é asiática. Deus alcançou aquela menina que tinha origem grega. Deus alcançou aquele carcereiro que tinha origem romana. Deus não faz distinção de naturalidade. Ele não está se preocupado de onde você nasceu. Ele tem uma preocupação: você agora foi alcançado e transformado pelo Evangelho. E o Evangelho alcançou o seu coração. E agora o Evangelho é o maior patrimônio que você tem. Se o Evangelho não é o maior patrimônio que você tem, você não tem coragem de abrir a sua casa. Como Lídia tinha coragem lá, abriu a casa. Como aquele cidadão romano,
O carcereiro, a primeira coisa que ele fez foi abrir a sua casa e levou Paulo para a sua casa. E na sua casa ele cuidou de Paulo, porque agora a sua casa não é sua mais, é a casa do Senhor Jesus, porque ele te alcançou. Ele é o Senhor da sua vida, é o Senhor da sua casa. O seu patrimônio, seu carro não é seu mais, ele pertence ao Senhor Jesus, porque ele é dono da sua vida e ele direcionou. Agora você é um cidadão do reino dos céus. Você não é mais um cidadão romano, você não é mais uma cidadã grega, você não é um cidadão asiática. Você é um cidadão do reino dos céus. E assim o evangelho foi crescendo. Aleluias. Pessoas diferentes transformadas. Pessoas de lugares diferentes. O evangelho é poderoso para salvar aqueles que se arrependem. Lídia tinha o coração na obra de Deus. Lídia era uma prosélita. Alguém que lia os antigos escritos da Bíblia. Alguém que orava, que ia para a praia para orar, porque naquela cidade não tinha sinagoga. Lídia, apesar de tudo isso, ela precisava ser alcançada por Deus. Ela precisava que o Senhor, olha no versículo 14, o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Lídia precisava que o Senhor entrasse na vida dela e abrisse o coração dela. Precisava da ação do Senhor na vida dela. Sem o poder de Deus na vida de Lídia, Lídia ia continuar sendo apenas uma boa senhora, rica, que usava púrpura nas festas. Mas quando Deus entra no coração de Lídia, ela agora não é mais dona da sua casa. Ela abre a sua casa para que o pregador vá na sua casa, para o pregador possa entrar na sua casa. O carcereiro, ele já não é mais dono de um status, de um diploma de cidadão romano, onde ele tinha o orgulho de cumprir bem as suas missões, talvez um diploma de honra ao mérito na parede, do tempo em que sempre prestou o melhor serviço para o Estado, onde nenhum preso havia fugido das suas celas pelo seu excelente serviço. E quando ele é confrontado, e que se as celas se abrem, ele se vê humilhado e fala assim: agora pronto, a minha reputação foi embora. Agora esses presos todos fugiram. Eu que me orgulhava de ter prestado um melhor serviço para o Estado, agora me envergonho porque todos os presos que estavam sob a minha guarda fugiram. Mas Paulo tem que mostrar para ele que quando o poder de Deus age, fenômenos físicos acontecem, terremotos acontecem. Quando Deus age, a moral daqueles presos é transformada e nenhum daqueles presos foge. Então o intuito, a intenção, o desejo dele de tirar sua própria vida é desfeito. E ele agora é transformado, porque ele reconhece: isso só pode ser ação de Deus. É só Deus que pode fazer isso. E ele se ajoelha e ele confessa. O texto fala que lá na casa daquele homem, ele cuidando de Paulo, Paulo pegando na casa dele, ele e toda a casa dele é batizada. Talvez seja esse texto um dos textos que nós nos apegamos mais como pessoas que oramos pela nossa casa, pela nossa família.
E o texto que é chave na nossa vida, como promessa, está no versículo 31. Ele diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Você que crê no Senhor Jesus, coloque sua casa diante de Deus e sua casa será salva. Leve um Paulo para sua casa. Leve alguém para sua casa que vai ser um instrumento de salvação da sua casa. Lídia foi esperta. Lídia levou Paulo para a casa dela. Por quê? Porque na casa dela, Paulo ia falar de quê? Do amor de Deus. E aqueles que Lídia mais amava, aqueles seus familiares, ia ser seus servos, aqueles que trabalhavam com ela, ia ser impactados pela mesma palavra que impactou Lídia. Aquele carcereiro foi esperto. Ele levou Paulo para a casa dele, que assim como ele ouviu Paulo cantar a noite toda, e o coração dele estava sendo atingido por aqueles cânticos, depois de ver o milagre do terremoto, o milagre das grades se abrir, o milagre das algemas se soltarem, ele pensou: eu vou levar esse homem milagroso para minha casa, porque os meus serão atingidos por esta palavra, porque minha esposa, os meus filhos também irão ouvir essa palavra, e serão impactados por ela, e serão transformados por ela. O Evangelho é poderoso para salvar os que se arrependem. O Evangelho é poderoso para fazer mais, e muito mais do que pensamos e imaginamos. De abrir coração, de abrir cadeias, e de libertar aqueles que são escravizados por Satanás. Já caminhando para o final, eu quero deixar uma coisa para você. Nós estamos fazendo uma série de pregações intencionais, que está dizendo o seguinte: você precisa levar para sua casa o Evangelho. O Evangelho não pode ficar apenas dentro dessa igreja. Ele tem que estar dentro da sua casa. Eu quero convidar você a ser um pregador do Evangelho dentro da sua casa. E se você tem esse desejo de ser alguém que vai representar aquele que vai pregar o Evangelho, aquele que vai abrir as suas portas e levar para dentro da sua casa um Paulo, você pode até ser o Paulo que Deus vai usar, ou você vai trazer um Paulo para ser usado dentro da sua casa. Gostaria que você ficasse de pé nessa noite. Eu quero colocar a minha casa, Senhor. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, casas e casas sendo abertas pelo Senhor. Aleluia, Jesus. Santo é teu nome, Senhor. Tem uma música que diz: a minha casa será. Fique de pé, não sente ainda, eu quero orar com você. Feche os teus olhos, esteja em espírito de oração. O Espírito Santo convenceu você nessa noite. Assim como o Espírito Santo chegou na Europa, ele entrou pelas portas da cidade de Filipos. E em Filipe ele usou a estratégia das casas. Ele está dizendo para você: a minha casa será o local onde o Evangelho vai crescer na minha família. Através da minha casa, não só os meus da minha casa serão alcançados, mas aqueles que participam da minha casa, aqueles que frequentam a minha casa serão alcançados. Pai querido, em nome de Jesus, olha para cada um que está de pé agora, representando, ó Deus,
disponibilidade, representando a Deus que coloca a sua casa como casa de oração, casa onde Deus habita, casa onde o Senhor faz morada, casa onde o Senhor transforma, casa onde o Senhor traz bênção, casa onde o Senhor traz salvação, casa onde o Senhor traz batismo, casa onde o Senhor traz renovação, reconciliação, casa onde o Senhor traz amor, casa onde o Senhor traz paz, casa que representa lugar de paz, lugar onde o Senhor abençoa, casa onde representa Belém, onde tem pão de fartura, porque aquele que é o pão da vida, aquele que é o pão da vida está lá presente. Aleluia, Senhor. Nós queremos abençoar a vida de cada um que se levantou com esse desejo no coração, e que a casa seja o lugar onde o Senhor permanentemente habita, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E a igreja diz amém, aleluia. Vamos louvar o Senhor. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua presença para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir e mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti, chamar tua atenção e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. É o Senhor que chamou Lídia. É o Senhor Jesus que chamou
e que libertou aquela jovem. É o Senhor Jesus que libertou aquele carcereiro e deu nova vida para ele, novas oportunidades, novo horizonte. E Ele está dizendo para você, a partir da sua vida, a partir da sua casa, novos horizontes irão se abrir. Em nome de Jesus. Levante sua mão. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça infinita do nosso Senhor Jesus e que as doces comunhões do Espírito Santo, o nosso Consolador, esteja agindo a partir de você na sua casa, esteja fluindo na sua casa para transformação, para vitória e vida plena nele, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém, aleluias, glória a Deus.